É o primeiro ponto que todo mundo geralmente conhece de vender na internet, que a gente recebe muito anúncio de plataforma, né? Cadastra que já faz sua primeira venda amanhã, né? Isso também é uma puta mentira, né? Porque ninguém vai sair vendendo do dia para noite. E qual que é a ideia da plataforma, né? Eu sempre falo que ela é a loja física da internet. Então, do mesmo modo que você vai na loja física, você entrou lá, você está vendo os produtos, tem um vendedor, tá? Você está navegando ali na loja. No e-commerce você tem isso, que é a parte do front-end, que é onde o cliente vai ter acesso. Ele vai entrar lá no site, ele vai ver os banners, os produtos, vai conseguir adicionar os itens no carrinho. E no mesmo modo que você tem a loja física, que tem a parte administrativa, que você não entra, que é o estoque, lá onde o pessoal trabalha internamente, enfim. A gente tem isso também no e-commerce, que é o back-end, que é onde a gente vai fazer a configuração da loja, cadastrar produto, banner, fazer promoção. Então esses dois ambientes se conectam, então tudo que faz aqui espelha na internet. E aí a gente tem alguns tipos de plataformas, né? Código próprio, SaaS e Open Source. Então a gente vai ver cada uma delas, porque cada uma delas tem uma peculiaridade. Plataforma de código próprio. Geralmente é como se você fosse construir uma casa. Então, pô, quero ter uma casa do meu jeito aqui, fazer como eu gostaria, enfim, quero ter uma piscina, quero ter 2 andares, quero ter isso, quero ter aquilo. Então é como você fosse fazer. Então, você tem que contratar o pedreiro, você tem que contratar arquiteto, você tem que comprar o terreno. Então você tem uma série de coisas que você precisa desenvolver. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa do seu jeito. Só que no mesmo modo que a gente leva isso para o físico, na internet também. Então, geralmente lojas próprias que a gente constrói do zero são modelos de negócio muito diferentes do que já tem. Porque hoje em dia tem quase tudo, né? Tem grandes empresas que já usam ferramentas que já são prontas. Mas, por exemplo, a Kabum, ela é código próprio, porque lá em 2003 não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Os caras tiveram que desenvolver todo o sistema e é o que é hoje. Esse outro projeto que eu comentei com vocês também foi desenvolvido em código próprio. Por quê? Porque você não tem nenhuma solução no mercado que atenda à necessidade do projeto. Então você tem que criar o sistema, você tem que criar a API para conectar todo mundo. Então a ideia é, quanto mais complexo ou não, ou novo, né, enfim, o modelo de negócio, talvez a solução é pegar algo novo do zero, construir do zero. Mas tudo dá para se adaptar, principalmente nesses outros modelos, né? Porque a maior parte desses modelos de plataforma do SaaS, né, que é o Software as a Service, a gente consegue usar a tecnologia dele. Então é como se a gente fosse alugar uma casa com alguns benefícios, né? Então eu tenho lá uma casa que vem praticamente pronta ali, eu tenho já toda a estrutura, eu consigo fazer algumas decorações, não, eu consigo colocar o quadro, pintar a parede, mas cara, preciso derrubar essa parede aqui, não dá, isso não pode. E tá tudo bem, né? Então a gente entendendo isso, a gente sabe o que a gente pode fazer. E aí todo mês, né, o dono ele é bonzinho, ele faz manutenção, ele traz melhoria, ele faz atualização, ó, tem funcionalidade nova, tem suporte aqui se você precisar. Então esse modelo é o mais comum porque a gente consegue testar muito rápido o modelo de negócio. Então já tem o sistema pronto, tem tecnologia, a gente paga um valor mensal, né, que é a ideia do SaaS, e aí todo mês você consegue ter melhorias, enfim, então é o modelo mais comum que a gente tem, né, em relação ao uso. Então grandes empresas usam já esse modelo, então é super tranquilo, então ele é muito recomendado para quem quer de fato ali já ter uma facilidade de fazer um MVP no e-commerce. E aí a gente tem os modelos open source, que daí também ele é flexível, né? Você consegue mudar, é até um pouco mais flexível ali do que o SaaS, mas você tem plataformas, por exemplo, como a Magento, que você consegue ter uma estrutura, mas ter uma customização maior. Então tem empresas gigantes que usam o Magento, por exemplo, eles modelam o sistema todo ali a partir do que eles precisam. Então, quero fazer isso no site, quero colocar isso no sistema, mas também é um pré-pronto, né? Tem algumas coisas que você consegue instalar, por exemplo, tem o WordPress, que é plugin, então você instala um plugin e ele vai baixar lá. Só que você precisa entender do plugin, você tem que instalar, fazer manutenção. Então o WordPress é a mesma coisa, o Magento ali é a mesma coisa, então você tem que ter profissional que conhece a ferramenta para usar. Então, às vezes, ele é um pouco escasso, né? Você vai ter que entender e achar esse profissional. Então, muitas vezes você vai ficar meio travado, né? Enfim, tem agências que fazem todo esse processo, mas ele não é tão comum, né? Igual esse outro modelo que a gente tem, que é mais acionável para todo mundo, né? Então, aqui
a maior parte dos lojistas que já conseguir entender a ferramenta, fazer o treinamento, consegue gerenciar, né? Tem temas ali que você instala para mudar o layout, enfim. Aqui você consegue algumas coisas também, mas na maior parte das vezes a gente vai precisar de um programador. Então, no melhor dos mundos, né, a segunda opção ali do SaaS é o que geralmente vai bem. E aí sempre tem aquela pergunta de 1 milhão, né? Qual que é a melhor plataforma de e-commerce? Na verdade, não existe uma resposta. Assim, o que a gente entende é a plataforma ela tem que adaptar para o modelo de negócio. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja de computador gamer e eu preciso que a pessoa monte o computador ali dentro da loja, cara, eu preciso que o cara escolha o produto, daí ele mostra a compatibilidade dos itens, para no final ele sair com o computador pronto. O sistema ali, a loja, ela precisa fazer isso. Senão vai ter mais dor de cabeça. Imagina, o cara compra lá, monta o computador, daí a peça não encaixa na outra, a hora que chega lá você vai ter uma devolução. E aí você gerou um transtorno. Ou então, se o cara não consegue fazer isso, ele vai chamar o WhatsApp, ele vai chamar o atendimento. Então a ideia do e-commerce, que é o cliente se conseguir se virar sozinho, não vai fazer sentido. Ou então, tem uma gráfica, precisa enviar foto. Se a ferramenta ela não atende essa necessidade, talvez não funcione no modelo de negócio, porque como que eu vou fazer impressão de alguma coisa sem ter a imagem? Então, a melhor plataforma é aquela que sempre vai atender o modelo de negócio. E aí, todas elas, a gente tem que sempre fazer uma curadoria antes para entender o que a gente precisa. Porque a maior parte delas, você já tem funcionalidades nativas ali, né? Cupom de desconto, meios de pagamento, caixa transparente. Mas, por exemplo, qual que é a necessidade de projeto? Pô, eu quero fazer venda internacional. Cara, a gente precisa entender qual tem essa disponibilidade de trocar o idioma, porque é uma coisa importante. Eu preciso receber no meio de pagamento XYZ, que eu tenho uma melhor taxa, eu quero seguir com essa ideia. Então, a gente precisa entender isso no projeto. Eu tenho uma opção de frete que eu quero usar, que é importante para o meu negócio. Tem intermediadores de frete, a gente vai ver, enfim, mas a gente vai entendendo cada um, né? Tem um checklist que a gente costuma fazer, e aí vai listando, né, cada uma delas, e no final a gente tem uma escolha. O que a gente está percebendo no mercado ultimamente? Todas elas estão virando um hub de tudo. Então tem plataforma, você já tem meio de pagamento, tem envio, e aí todas elas querem trazer isso para os clientes. Então, vou te ajudar já entregando o sistema, entregando meio de pagamento, entregando frete, né? Tem umas que já tem até a opção de você fazer anúncio dentro delas. Então, o cara quer que você use o máximo que você pode, tem resultado que no modelo que ele trabalha, ele vai ganhar na recorrência, né? Então, elas estão indo muito nesse sentido.